Fala pessoal, boa noite para vocês. Começando mais um vídeo aqui de análise, dos papéis para essa semana. E tava aqui pensando, vocês, acho que quem tá me acompanhando aí vê que eu sempre falo vídeo domingo à noite, vídeo domingo à noite, mas eu não tava gostando do nome. Achei meio sem criatividade, né? Não que o que eu escolhi agora seja muito criativo, né? Mas achei interessante o fato que é meu intuito é mostrar um vídeo preparatório para a semana, né? Então, algumas ações que chamam atenção, que a gente possa operar elas durante a semana, a possibilidade de iniciar na segunda-feira a operação e finalizar na sexta-feira. No meu vídeo da semana passada, em quem quiser conferir, vai conseguir ver aí boas oportunidades que andaram 8, 10% aí depois da análise, né, durante a semana. Então são resultados aí que no meu ver são bem interessantes, né? Então agora o vídeo, né, vou botar o nome dele de vídeo de start semanal, tá? Então o vídeo vai ser start semanal, porque é um start, né, da semana, que seria o que? O trader analisar o que ele vai fazer, né? Se preparar analisando o gráfico, imaginando a probabilidade de movimento que vai acontecer durante a semana e assim aportar suas carteiras, suas ações, né? Então vou trazer sempre, né, todo domingo esse start semanal de ações, né, que vocês podem botar na carteira de vocês durante a semana e poder executar essas operações e rentabilizar com isso, beleza? Então é isso aí, vamos começar com o Ibov. Tá, então como o vídeo da semana passada, né, a gente imaginou que poderia vir uma correçãozinha aqui nessa média de 20, depois ganhar força para fazer esse fundo duplo, né, que seria esse movimento aqui para virada de tendência de baixa, né, que vem aí desde de junho do ano passado, caindo bastante nosso Ibov aqui, né? Então o que a gente precisava? A gente precisava de um sinal, né? De uma figura gráfica, de um pivô de alta, mostrando que essa tendência estaria virando, né? Então a gente teve Ibov aí nas últimas 2 semanas trabalhando no campo bem positivo, tá? E subimos em torno aí de 7, 8%, né? Em 2 semanas. E isso é muito positivo, mas tem um fato aí que eu não gostei, que seria como o preço, né, chegou nessa resistência aqui desse desse fundo duplo. Esse preço chegou muito esticado, né, então provavelmente vai vir uma correção um pouco mais forte agora. A gente pode ter aí uma queda de 2,5 a 3% essa semana, que vai estar ainda dentro do contexto dessa correção. Tá? Só se o mercado está muito forte, a gente viu o Ibov despregado aí, né? Desprendido do mercado de fora essa semana. Tivemos aí S&P 500, Dow Jones chegando a cair 2% e num dia só o nosso Ibov está ainda se mantendo positivo, trabalhando bem forte, né? Então quem sabe esses papéis comecem agora, né? Eles podem ser que eles trabalharam numa correção, porque até uns dias atrás eles estavam batendo topo histórico, né? Então agora esse movimento, né, que veio, acredito que foi de uma correção, e quem sabe agora lá fora sobe e o Ibov continua, né, nesse movimento e acabe se prendendo nisso, e aí ele ganha força para ativar esse fundo duplo. Aí nós estamos feitos, né? Nós estamos feitos, porque aí o próximo alvo aí, ó, já é praticamente livre, mais 3, 4%, que seria os 114.500. Tá, então esperava que acontecesse. Se ele romper já essas máximas aqui, ó, dos 109.800 a partir de amanhã, acredito que ele já vai ganhar mais força para continuar o movimento, então sem nem pensar em venda, né? Mas se ele já perder essa mínima dos 108.250 aqui, daí a gente já pode imaginar uma correçãozinha e poder trabalhar aí na parte vendedora, visando essa correção para depois novas compras e ele seguir essa tendência de alta, tá? Então o Ibov é mais ou menos isso, né? No gráfico de 60 minutos a gente vê também que faz tempo que ele não testa bem essa média de 50, então seria bem normal ele vir testar ela. Então agora seria o que? Região de indecisão, o próprio candle já deixa aqui mostrando pra gente, né? Que é um candle doji. O mercado rompendo para cima, rompendo para baixo, a gente vai ter já uma direção possível aí dele para onde que ele possa ir. Aqui já é o mini índice, aqui a gente já desenhou uma bandeira, uma bandeirinha aqui, imaginando no próximo movimento de alta. Mas por enquanto, né, mesma visão do BOV, veio esticado, chegando nessa região de resistência que ela é muito importante, ó. Vamos aqui, ó, um, dois, três, quatro, né? 4 testes já. Esse teste aqui foi esse que voltou agora de novo. Então vamos ver, ó, se ele perder esse fundo aqui no gráfico de 60 minutos, tem uma correçãozinha, pelo menos até os 107.500 aqui, tá? No mini índice. Então os dois ele mais ou menos cenário igual. Ibov e índice trabalhando naquele topo do fundo duplo,
chegou um pouco esticado, então é normal que venha uma correção, mas nada, né, impede de ele já ganhar força, romper as máximas aí do pregão de quinta e de sexta-feira, e aí a gente ter compra de novo e o mercado seguindo por 114 mil e o mini índice, né, 117 mil. O dólar foi mais ou menos o que a gente imaginou, né, uma correçãozinha aqui depois que ele bateu na média de 200, já vinha esticado, corrigiu, bateu na 9, fez um pullbackzinho no fundo anterior, né, porque que a gente tem aqui, né, a gente tem força compradora. Por que a gente sabe que tem força compradora antes de chegar aqui? Porque o preço vem, bate nessa região aqui de preço, que seria o 5,96 e sobe. Então a resultante, né, desse toque mostra que o suporte é forte, que os compradores jogaram um preço forte e aí depois o mercado tentou voltar de novo nessa região, eles defenderam de novo. Então quer dizer que essas pessoas estão ainda aqui posicionadas defendendo essa região, que a região por enquanto é deles. E eles jogam bastante também o preço para cima. Depois o mercado volta forte, aí ele já vem decidido em romper, né? Esse movimento de rompimento, ó, de 1, 2, 3 candles fechando abaixo, já mostra, né, que os ursos, né, os vendedores, já conseguiram manter o preço abaixo dessa região aqui que os compradores nesse tempo, né, nesses dias, né, aqui mais ou menos no dia 8 e aqui no dia 29 de dezembro, que mais ou menos nesses dias aqui os compradores estavam defendendo e agora a região ficou dos vendedores, né? A gente pode ver isso que nesse movimento de correção, quando ele corrige, os vendedores já entraram aqui batendo no papel e o papel voltou a cair, né, testando um suporte anterior, que seria nesse 5486 que a gente citou aí no vídeo da semana passada, e ele veio até um pouquinho a mais, né, nesse fundinho aqui, ó, chegou bem nessa pontinha aqui, bem certinho nesse alvo do 5,389, né? Então, de novo, o dólar precisa de uma correção, buscar essa média de 9 e esperar a média de 20 chegar mais perto, para depois ele continuar o movimento de queda e testar esses fundos aqui, tá? Então esse cenário por enquanto do dólar não muda, né? Tendência de baixa forte. Esse fundo aqui perdido muito importante. Esse também na minha visão já foi perdido. Tivemos um candle bem forte aqui, ó, fechando abaixo desse fundo, mais outro candle, mais outro candle. Então quer dizer que a região aqui é já dos vendedores de novo. Só que esticado, né? Mercado esticado na venda necessita de uma correção saudável para depois ele cair de novo. Agora a Marfrig, interessante foi o que? Essa linha de tendência de baixa que foi rompida, né? A gente teve um candle aqui bem forte no gráfico diário, rompendo essa linha de tendência e vários candles aqui, vários dias o gráfico já fechando acima dessa média de 50, né, que ela é uma média bem forte da tendência, ainda mais no tempo gráfico diário, né, que é um time frame aí bem poderoso, tá? E nos 60 minutos a gente já tem informação bem bonita de uma bandeira, né, de baixa, bem complexa, veio aqui, perdeu a 50, mas sentiu a 200, né, a média mãe, média mais conhecida, estava flat, defendeu bem o preço, ó, entrou força compradora nessa região, a gente vê pelo volume, então quer dizer que a região vai ser bem defendida, não vai ser fácil de passar, então a gente também tem, ó, estamos também aqui, ó, uma figura ombro, cabeça, ombro, né, ombro, cabeça, ombro, essa figura gráfica aqui, ela vai ter ativação rompendo essa linha de pescoço, que seria essa faixa etária de preço aqui dos 22,70. Nisso, né, com essa ativação desse OCOI aqui nessa região de fundo, que seria em cima da média de 200 que está trabalhando como suporte, a gente tem aqui uma ativação de PC de compra, né, o setup de compra, que é um movimento de alta forte, trabalhando em cima da média de 20. Aí vem uma correção de 3 ou mais candles, chega na média de 20 ascendente, entra a força compradora, compra na máxima do candle que encostou na média de 20, né, que seria esse candle de sexta-feira. Tá, não gostei dele, que o volume está um pouco baixo. Se ele tivesse um volume na média seria mais interessante, mas vamos dar como é que dizer, um desconto, né, porque é um pregão de sexta-feira, né, então sexta-feira é normal ter pouco volume. Então, quem sabe num dia normal, né, um dia de quinta, quarta-feira, talvez segunda ou terça, que é quando os investidores começam a injetar mais dinheiro, né, na semana, seria um candle mais forte. Então, ainda a visão é de reversão de tendência de baixa, ó, pivô de alta, esse topo já está maior que esse fundo já estava fechando acima desse. Então, é ter o gatilho aqui que seria a compra na máxima desse candle de sexta-feira. Beleza? Então vamos lá, o próximo agora é Grupo Mateus. Gostei desse papel aqui. É um papel que ele tem bastante movimentos bons, ó, tanto para baixo, ó, 20%, ó, uma correçãozinha aqui, ó,
já tem 5%, outra correçãozinha aqui, ó, mais 5%. Então a gente tem aqui um fundo duplo ativando, tá? Fundo duplo. Se a gente botar o IFR aqui, ó, a gente vê que tem uma discrepância aqui também, né? Ó, a IFR já trabalhando acima dos 50 aqui, mostrando que o papel está querendo, já está entrando força compradora. A força relativa, né, de compra já está passando dessa média de 50 pontos. Tá? Então a gente também tem aqui, ó, o alinhamento dos fundos praticamente iguais e o IFR ascendente. Tá? Então também isso é um sinal de que pode ter um fundo duplo aí forte, uma entrada de força compradora nessa região aqui dos 5,80, 5,89, tá? Então o que eu botei aqui? Eu botei um gatilhozinho de compra aqui no gráfico de 60 minutos. Esse gatilhozinho de compra, por que ele é importante, né? Porque a gente tem aqui, ó, essa resistência, né? A gente vê que tem força vendedora aqui também, né? Igual no outro exemplo, vendedores, 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 vendedores. E agora os compradores com esse movimento se mantendo acima dessa região. E agora a gente tem uma inversão de rejeição, né? Que tinha rejeição dos vendedores, agora que é a região dos compradores, temos rejeição dos compradores. Tá? Então ele veio, corrigiu, bateu na média de 200, média de 9, sentiu, segurou o preço, fez um candle positivo com bastante força. Ó. Então seria o que? O trade ele já estaria rolando na superação desses candles aqui no gráfico de 60 minutos. Foi candles de decisão que trabalharam acima da média de 9 e de 200, caracterizando um pullback, né? Ó, rompimento da resistência, reteste agora como suporte, e aí entrou compra, o gatilhozinho aqui em cima. Então, como já era final do dia, no pregão de sexta-feira, não fazia sentido entrar no papel nesse horário, né? Então, já deixei um gatilho aqui para amanhã no 5,90, 5,92. Se o preço ultrapassar esse patamar aqui, né, a gente pode ter um gatilho de compra para seguir com os primeiros alvos aqui, ó. Seria nesse topinho anterior aqui no 6,10. A gente consegue ver bem ele aqui no gráfico diário e também aqui que seria um encontro com a média de 50, tá? E depois seria nesse topinho anterior aqui no 6,35, né? Um movimento bom, tá? Um movimento aí que, ó, renderia uns 7,20%. Então ficar bem atento que esse papel que pode rolar uma oportunidade boa aí. Embraer agora já é uma visão mais negativa, né? A gente tem um gap aqui que está louquinho para ser fechado. Ele já entrou aqui nessa zona do gap, né? Nesse vazio do gráfico aqui, nessa região de preço. Ó, a gente pode ver, ó, que ele perde essa mínima aqui, que seria a região de compradores, porque o mercado abriu nesse dia, né, de um gap de alta, mas ele tentou corrigir, chegou nessa zona de preço dos 20 com 20 dos 22 com 20, né? E entrou força compradora, então agora ele perdeu, voltou para fazer pullback, né? Sentiu bem as médias de 20 aqui, período descendente, média de 50 também descendente, mostrando que a tendência era de baixa. E ele seguiu aí para fechar o gap. Aí sentiu essa região de briga aqui, mas está fazendo um pivôzinho de baixo, ó. Vou de baixo. E olha quem segurou, ó, média de 50. Então a gente tem aqui uma rejeição na média de 50, uma linha de eixo, que seria a cabeça do pivô de baixo, né? Então rompendo essa região de preço aqui, a gente pode ter esse alvo aqui bem rápido sendo atingido no 19,88, tá? Se o gap for de baixo, né, que já chegar aqui realizando esse alvo, aí nada a fazer, né? Então pode acontecer, tá, do gap já realizar esse alvo aqui, até sentir como suporte e já começar a reagir. Mas se ele abrir aqui sem gap e perder essas mínimas aqui, ó, aí já tem gatilho de venda, já vou deixar um alarmezinho aqui, porque se ele quiser ganhar força, tiver esse pivô de baixa, já, ó, 2,36%, que pode ser um day tradezinho aí bem rapidinho, que o cara já bota no bolso no início do dia, tá? Aí depois tem os suportes, né, que o papel pode atingir, ó, que seria daí um pouquinho mais a fundo daquela região aqui, tem outro gapzinho aqui bem pequenininho para fechar. Ao invés do mercado parar aqui, ele já vem rapidinho aqui, já entrega esse alvo aqui, já faz esse gap de uma vez. E depois 18,30, tá? 18,30, se alcançar 18,30 fica feio, aí perde média de 200, aí papel aqui pode ser que caia um pouquinho mais, tá? Mas acho difícil, a média está bem forte, ó, sentir uma vez, sentir outra. Agora tem mais aquele alvozinho desse gap para fechar e pode ser que ele já encontre uma força compradora boa e siga aí a tendência de alta, né? Que no longo prazo a tendência é de alta, né? Ó, agora corrigiu, para depois reagir de novo. Então ficar atento que pode rolar uma comprinha aí, tá? Além dessa venda, dá para comprar logo em seguida para buscar retomada, tá?
CVCB ele fez um fundo duplo, né? Gosto muito de figura gráfica. Quem conhece, quem acompanha meu trabalho, sabe que eu opero bastante figura gráfica. No último vídeo teve 3 figuras gráficas importantíssimas, que foi Yokoi, bandeira de alta, né, que deram ótimo resultado. Peço que confira ali o vídeo, é muito bom para estudar a figura gráfica, ver os alvos, como o mercado se comportou, questão de pullback, tudo. Tá, então um papel muito importante, vou mostrar para vocês aqui o que foi a Hammer 3. A Hammer 3 aí a gente fez um estudo de ombro, cabeça, ombro, ó. Isso no domingo passado, ombro, cabeça, ombro, rompimento, fiz até esse desenho dessa linha, rompimento, voltou como pullback, né? Porque essa linha aqui era resistência, a gente vê também de novo, ó, os vendedores, aqui o pessoal tentou vender, que aí já perderam, né? Os vendedores já perderam os compradores. Aí os compradores já manteram o preço aqui em cima. A hora que eles vieram para fazer o reteste do pullback, já entrou força compradora forte na média de 20, na média de 200 aqui. Aqui era compra clara, né, como suporte, pullback, média, enfim, um milhão de coisas que dava compra, e o papel disparou, né? Tivemos uma alta aí na semana passada em cima desse estudo, ó. Fechou em 15,95% na semana, mas foi até 17,5, 18. Tá? Então, estudo de figura gráfica, e é o que aconteceu aqui em CVCB também, tá? Ó, fundo duplo, figura gráfica de reversão de tendência, o papel subiu, bateu na média de 200, normal, né? Ter uma rejeição da média, sempre vai ter um atrito. Aqui sempre tem robôs posicionados vendendo em cima da média mãe, investidores realizando lucro dessa alta aqui, tá? Porque é ponto de resistência, mas ele começou a acumular abaixo da média, tá? Se manteve acima dessa região aqui de suporte agora, né, que antes era resistência, e aí ele fez um candlezinho de decisão aqui no gráfico diário, ó. Esse padrão de candle se chama Harami, né, ou inside, é um padrão de acumulação de preço. Então tu tens o rompimento, tem preço já, o gráfico diário fechando acima da média de 20, o mercado lateraliza, né, ele dá uma funilada, a gente consegue ver melhor aqui no gráfico de 60, ó. Então, o rompimento dessa máxima do pregão de sexta-feira acarreta na compra do ativo, né, na ativação desse padrão de candle, e já temos alvo aqui na média de 50, ó, que nada mais, nada menos de 8,60%, né? Então, é um trade aí com uma boa possibilidade de ganho, tá? Além do que, porque tem que realizar o alvo dessa figura gráfica, ó, que é aqui nesse topo aqui, ó. Ó, o que eu faço para realizar o alvo dessa figura gráfica, para achar o alvo, né? Eu boto o tamanho dela aqui, ó, na região aqui da mínima até essa máxima, e espelho para cima o movimento, ó. Aqui é o alvo da figura. Então o alvo dessa compra aqui, ó, é 13,81, tá? 13,81 é o alvo do fundo duplo. E aí se tu pega esse gatilhozinho aqui e busca esse alvo, né? Não precisa ser esse aqui em cima, quiser tentar carregar um pouco mais, pode valer a pena. Mas querendo ou não aí, ó, 6,57%. E o stopzinho aqui é praticamente igual, tá? Porque é na mínima desse candle aqui do gráfico diário, que seria porque se ele volta aqui, né, ele acaba cancelando, sentindo bem essa média de 200 aqui, ele perde essa média de 20, aí o papel volta nessa parte da consolidação aqui de baixo. Mas por enquanto, né, a visão é essa. E por último, a BEV ela tá um pouquinho arriscada, tá? Mas o movimento está muito bonito no gráfico de 60. A gente tem aqui, ó, uma puxada, né? Os compradores reagiram forte aqui a essa região de suporte. Aí depois os vendedores tentaram jogar o papel para baixo de novo, né? A média de 200 estava aqui em cima, bem descendente, bem bonita, defendendo. Ela defendeu aqui, então era normal o papel continuar tentando cair, né? Mas ele bateu nesse suporte, ó, fizemos um fundo triplo, padrão de reversão de tendência forte também, ó, 1, 2, 3, aí rompeu, entrou bastante volume, agora pullback, rompendo esse candle anterior aqui, ó, o último candle, o candle da última hora de sexta-feira, tem entrada, tá, que seria no 14,75, para continuação desse fundo triplo, tá? O alvo do fundo triplo é o tamanho dele, praticamente da mesma coisa que o fundo duplo, né? Ó, joga aqui para cima. Então aqui é no 14,99. Então quem quer comprar, fazer uma comprinha aqui, ó, de pullback, ó, pullback, suporte, compra até aqui, vai poder conseguir aí talvez pegar aí, ó, 1,5, né, 1,7%.
Então talvez o risco vale a pena, porque se ele pega e te ativa aqui e já volta nessa região, seria aqui, ó, 0,73%, 1%, que daí tu vê que o papel voltou para cá, aí ele volta para aquele caixote ali, né, que está fazendo naquele fundo, aí abandona a operação. Então acaba sendo um risco retorno aí ainda de 2 para 1, né? Beleza? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é meio curtinho mesmo. Tentei até ser um pouco mais técnico para trazer mais conhecimento, mas os papéis aí, a maioria deles estão em regiões de resistência. Tivemos bastante altas aí essas semanas, então muito papel interessante para o longo prazo, mas muito longo prazo. Então durante a semana eles podem vir uma correção, uma lateralização. O Ibov também está caracterizando isso, então eu não acho coerente ficar visando compra ainda, sendo que os papéis aí estão tudo sinalizando uma possível retomada aí na questão do movimento de baixo para depois retomar a alta. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Boa noite para vocês. Até a próxima. Valeu!